presidente do CRN10, estou aqui para apresentar o evento online sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, organizado pela Comissão de Fiscalização do CRN10. E o nosso convidado para falar sobre este tema é o Antônio Wellington Cavalcante de Souza, é auditor fiscal do trabalho em Santa Catarina. Em nome do CRN10, quero agradecer a sua participação e iniciar a primeira pergunta. Você pode fazer um breve histórico sobre o PAT e falar sobre a sua atuação como auditor fiscal do trabalho neste segmento? Olá, senhores nutricionistas. Eu sou auditor fiscal do trabalho, me chamo Wellington Cavalcante, estou lotado na Superintendência de Santa Catarina, em Florianópolis, e venho aqui atender a um convite da presidente do Conselho Regional de Nutricionista, senhora Maria do Carmo de Lima Martins, no sentido de tratar de 4 questões, discorrer sobre essas questões que dizem respeito ao Programa de Alimentação do Trabalhador. Eu queria já antecipar que se trata de uma visão pessoal, então um fio condutor com viés bastante restrito, porque nós vamos tratar de atuação envolvendo nutricionista em beneficiárias que entregam refeição in natura, quer seja de serviço próprio ou de terceiros. Eu estou chamando essa pequena, modesta apresentação de atribuições do nutricionista em face da legislação e fiscalização do Programa de Alimentação do Trabalhador, do PAT. Então, espero atender ao propósito desse encontro, respondendo às questões propostas pela nossa querida presidente do Conselho, MC, como nós chamamos, tá certo? E fico satisfeito, fico grato, agradeço a gentileza desse convite, até porque com isso a gente pode, de uma certa maneira, trazer benefício para todos os seres. Então vamos lá para a primeira questão, que diz respeito a um breve histórico do Programa de Alimentação do Trabalhador e a da atuação pessoal da FT no contexto do PAT. Então, a origem do PAT, o que é que nós temos aí? No Brasil, lá pelo início da década de 70, a subnutrição atingia cerca de 1/3 da população brasileira. E nós tínhamos aí as seguintes implicações: saúde deficiente, elevadas taxas de acidente de trabalho e baixa produtividade, mão de obra e tecnológica. Em 1976, decorrente dessas situações, surge o Programa de Alimentação, que era específico para o trabalhador de baixa renda, de até 5 salários mínimos, que era o público mais sujeito à deficiência alimentar. E esse programa visava a melhoria das suas condições nutricionais e de saúde. E qual que era a lógica do programa? Maior nutrição traz melhor qualidade de vida, melhor saúde e, portanto, melhor produtividade. Essa é a lógica do sistema. Paralelamente, lá ainda nas décadas de 50 a 70, no Brasil, corriam vários estudos, inclusive da Fundação Getúlio Vargas, ali em 1961, 1963, que apontavam para altos índices de desnutrição rural e urbana, com déficit calórico e proteico acompanhado de anemia, e pelo menos lá na região Nordeste, a hipovitaminose A. Também um amplo estudo do Ministério da Saúde, de 1955, identificava o bócio endêmico como grave problema de saúde pública. Então, qual que é a legislação do PAT? A legislação de suporte, de sustento do Programa de Alimentação do Trabalhador. Nós temos a Lei 6.321, de 1976, que institui o programa, o PAT. Em seguida, o Decreto número 5, de 1991, que regulamenta aquela lei. Mais alguns anos à frente, temos uma portaria interministerial expedida pelo Ministério do Trabalho, da Fazenda e da Saúde, a número 5 de 99,
que traz o formulário oficial de adesão ao PAT e traz alguns parâmetros nutricionais. Já em 2002, a Secretaria de Inspeção do Trabalho expede a portaria número 3, que traz as instruções sobre a execução do PAT. E mais recentemente, a instrução normativa da Secretaria de Inspeção do Trabalho, a número 135 de 2017, trata sobre a divulgação e fiscalização do PAT. Além disso, nós temos outros normativos complementares. Por exemplo, a norma regulamentadora número 24, que trata das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, é expedida pelo Ministério do Trabalho. Temos a RDC, que é uma resolução conjunta da Anvisa, a número 216 de 2004, é o conhecido Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Ela foi alterada pela RDC 52 de 2014. E temos ainda a Lei 11.346 de 2006, que é o Direito Humano à Alimentação Adequada e da Segurança Alimentar e Nutricional, conhecida Lei da Segurança Alimentar. Então, o direito à segurança alimentar, um rápido comentário, ele demanda também cuidados referentes a DCNT, que são as doenças crônicas não transmissíveis em face da alimentação, acidente vascular cerebral, infarto, hipertensão arterial, diabetes, câncer. DTA, que são as doenças transmitidas por alimento e água, a exemplo de salmonelose, cólera, toxoplasmose, botulismo, e também cuidados relativos a aditivos, contaminantes, pragas e vetores urbanos. Então, no cenário do PAT, tanto o Ministério do Trabalho quanto o Ministério da Saúde, por intermédio da Anvisa, eles se envolvem com os temas acima. Por exemplo, a NR24, que trata de refeitórios, cozinhas, condições de higiene e conforto por ocasião das refeições e outros normativos do PAT. E também nós temos a RDC, já citada, 216, da Anvisa, que é o Regulamento Técnico de Boas Práticas para os serviços de alimentação. Nós temos ainda outros normativos e eu faço um destaque aqui para dois, que são as resoluções do Conselho Federal de Nutrição. A 576, de 2016, que trata da ART, que é a anotação de responsabilidade técnica conferida ao nutricionista. E aí eu faço dois destaques aqui. O parágrafo 1º do artigo 2º, que diz textualmente que a responsabilidade técnica é indelegável e obriga o nutricionista à participação efetiva e pessoal nos trabalhos inerentes ao seu cargo. E também o artigo 8º, que reporta que a anotação de responsabilidade técnica do nutricionista, emitida pelo Conselho Regional de Nutrição, formaliza o compromisso assumido pelas atividades das áreas de alimentação e nutrição humana desenvolvidas na pessoa jurídica. Mais à frente nós vamos tratar um pouquinho, vamos fazer uma amarração disso tudo. Nós temos ainda a resolução do Conselho Federal de Nutrição número 600, de 2018, que trata de áreas de atuação e atribuições do nutricionista, ali no anexo 2, e também no anexo 1 o seu glossário, explicando os termos utilizados nesse contexto. Então eu destaquei aqui algumas atividades obrigatórias do nutricionista, por exemplo, elaborar os cardápios, elaborar a informação nutricional do cardápio e ou preparações, coordenar as atividades de recebimento e armazenamento de alimentos, implantar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição e transporte de refeições e ou preparações, promover programas de educação alimentar e nutricional para clientes e usuários. Nós temos ainda, nessa mesma resolução, algumas atividades complementares do nutricionista. Realizar visitas periódicas aos fornecedores, avaliando o local e registrando os dados, organizar a visitação de clientes, usuários às áreas relacionadas à produção de refeições, participar do planejamento e da supervisão das atividades de compras de alimentos, realizar teste de aceitabilidade de preparações, refeições e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição e transporte de refeições e ou preparações. Além disso, dentro do contexto da fiscalização,
nós temos outros aportes, utilizamos outros aportes. Por exemplo, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é expedido pelo Ministério da Saúde, a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, conhecida TACO, da Unicamp, as fichas técnicas de preparações, que estão disponíveis lá no restaurante, na UAM, e os procedimentos operacionais padronizados, os POPs, desenvolvidos pelos nutricionistas. Então, assim, qual é a vantagem do PAT? Por que as empresas aderem ao Programa de Alimentação do Trabalhador? Se, em tese, as vantagens ao trabalhador, elas cuidam de aumento da resistência à fadiga, redução de riscos de acidentes de trabalho e melhoria das suas condições nutricionais e de qualidade de vida. A empresa, vantagem é incentivo fiscal, aumento da produtividade e isenção de encargos sociais. E ao governo, crescimento da atividade econômica, redução de despesas e de investimentos na área de saúde. Bom, eu fiz uma pesquisa rápida aqui para trazer alguns números para vocês. Então nós temos que os participantes do PAT são as empresas beneficiárias, as fornecedoras, os nutricionistas, as prestadoras de serviço de alimentação coletiva e os trabalhadores. Então, quais são esses números? Nós temos posição em 20 de setembro agora, 285.339 empresas beneficiárias. Elas aderem ao sistema por meio de uma inscrição. Fornecedoras de alimentação coletiva, que são aquelas, via de regras, terceirizadas, que vão lá preparar o alimento, elas estão em 16.845 e elas aderem ao sistema por intermédio de um registro. E os nutricionistas, nós temos aí 30.944 que entram no sistema através de um registro. Eles são cadastrados com registro. Todos esses três participantes, eles usam esse link que eu citei aí para fazer sua inscrição ou seu registro no sistema. As prestadoras de serviço de alimentação, que são aquelas que fornecem os documentos de legitimação, os tickets, os vales, os acessos por celular para fazer compra de alimentação, elas são em número de 329 no Brasil e elas entram através de um registro nesse acesso aí citado. Bom, total de trabalhadores beneficiados no Brasil no dia 20 de setembro, 22.557.955. Dá para se ver que é um programa imenso, né? Mas uma pequena revisão do PAT. Em que consiste o PAT? O PAT, ele consiste no fornecimento de alimentação ao trabalhador, refeição pronta, cesta de alimentos, documentos de aquisição de refeição ou alimentação, diretamente pela empresa beneficiária ou por empresas interpostas, as terceirizadas, né? Por meio da isenção de encargos sociais e da concessão de incentivos fiscais, atendendo parâmetros calóricos e nutricionais determinados, os macros e micronutrientes, e sob a supervisão de responsável técnico, o nutricionista. Então, o programa ele tem que propiciar condições de avaliação do teor nutritivo da alimentação e os estabelecimentos vinculados ao PAT devem promover a educação alimentar e nutricional aos trabalhadores. Bom, isso é um rápido resumo do PAT, a origem e alguns aspectos, generalidades sobre o PAT. E agora eu quero tratar um pouquinho da minha atuação, da atuação da XFT quando vai auditar o programa nas empresas. Então, o antecedente básico é que a centralização da fiscalização do PAT ocorre em Brasília. A administração central encaminha um rol de empresas do Estado, contendo essas beneficiárias de médio e grande porte. E todas elas são optantes do sistema de tributação por lucro real. Então, o Estado, a superintendência, ela não define as empresas que vai visitar. Ela só escolhe dentre aquelas encaminhadas por Brasília. E aí o auditor faz uma consulta prévia dos dados das empresas que serão visitadas. Qual que é a abordagem? Qual que é o protocolo de trabalho? Especialmente o protocolo que eu uso quando eu estou fiscalizando o PAT.
Inspeção do local de trabalho. A primeira coisa que se faz, chega a empresa, faz a inspeção do local de trabalho, em especial os ambientes são cozinha, refeitório, estoques, câmaras frias, hortifruti, instalações sanitárias, vestiários, central de gás, inclusive já entrevistando os trabalhadores dessas áreas aí. Em seguida, e às vezes até simultaneamente, a gente já faz a reunião inicial com o nutricionista ou o responsável técnico da unidade de alimentação e nutrição. O nutricionista que está lá no refeitório, lá na cozinha, no restaurante. Em seguida, a gente pede para examinar os documentos de manutenção obrigatória no local da prestação de serviço, ali onde está ocorrendo a preparação da alimentação. Em seguida, nós fazemos entrevista com prepostos, gestores e comensais nas beneficiárias. É muito importante conversar com o trabalhador, aquele que está ali tomando a sua refeição. Nós fazemos entrevista com prepostos, trabalhadores das fornecedoras de alimentação coletiva. Às vezes ocorre de ser refeição transportada, produzida fora da empresa e servida no seu refeitório. Então a gente conversa com motoristas, entregadores, auxiliares e cozinheiros, demais terceirizados, se é o caso de terceirização. Nós fazemos em seguida a notificação presencial, tanto da beneficiária quanto da fornecedora, se é o caso, para apresentação futura de documentos de modo eletrônico. Em seguida, a gente faz a solicitação de preenchimento do formulário padrão de informação nutricional, considerando a refeição fornecida durante a auditoria. Nós queremos obter informações sobre aquela refeição que nós vimos ali ser servida, ser oferecida aos trabalhadores naquele dia da inspeção. Nós fazemos registro fotográfico de ambientes, instalações, utensílios, veículos e equipamentos, notadamente dos balcões, quente e frio, de serviço e das preparações culinárias. Em seguida, ainda na ordem do roteiro, nós recebemos e fazemos download dos arquivos enviados pelas empresas, examinamos o material, fazemos a lavratura dos autos de infração e encaminhamento por via postal, elaboramos um relatório circunstanciado com proposta de cancelamento da inscrição ou do registro das empresas no PAT, e encaminhamos por via postal. Fazemos a inserção dos dados da auditoria no relatório eletrônico do sistema PATnet, que é uma providência interna, e enviamos o relatório técnico ao Conselho Regional da 10ª Região sobre a fiscalização do PAT. E, em geral, os documentos examinados, solicitados, eles abrangem os comprovantes atualizados do PAT, inscrição da beneficiária, registro da fornecedora, registro do nutricionista. Anotação de responsabilidade técnica do nutricionista expedida pelo Conselho Regional de Nutricionistas, 10ª Região. Cardápio descritivo, geralmente de 2 meses, incluindo o cardápio do dia da inspeção. Formulários da informação nutricional da refeição maior do dia da inspeção. Contrato de prestação de serviço de alimentação coletiva, aquele previsto na portaria CIT número 3 de 2002, que pede uma cláusula obrigatória que compromete os parceiros a obedecer às regras do PAT. E pedimos comprovantes atuais da prática de educação alimentar e nutricional promovidas ali no âmbito da empresa. Nós pedimos também comprovante de supervisão da beneficiária sobre a regularidade da execução do programa pela fornecedora contratada, no caso de terceirização, e o livro de ocorrência e ou coleta de opinião dos comensais. Relatório de diligência ou de visita técnica de órgãos fiscalizadores, no caso os conselhos regionais de nutricionistas, vigilância sanitária, bombeiros. Acordo ou convenção coletiva de trabalho que tratem sobre alimentação. Aqui, os acordos, as normas coletivas, elas têm algumas coisas bem específicas em cada estado. Há estado, inclusive, que não aceita que a alimentação seja fornecida em marmitas, as quentinhas chamadas, né? Alguns estados, alguns sindicatos não aceitam. Então, o programa, a empresa inscrita no programa, ela não pode fornecer quentinha, aquela marmitinha que já vem pronta com o alimento.
E nós pedimos também registros contábeis em destaque pertinente aos gastos com o PAT. Bom, a centralização ocorre em Brasília sobre o regramento do PAT e as orientações gerais no âmbito da Coordenação Geral de Segurança e Saúde do Trabalho. E nós temos dois locais em que os interessados podem ocorrer para buscar mais informações. Nós temos uma página da internet dedicada ao PAT, esse endereço aí, onde consta cartilha de orientações, legislação de sustento, dados diversos do programa, esclarecimentos sobre adesão, cadastro e alterações. E nós temos um link para acesso ao sistema PAT.net, em que pode acontecer consultas, alteração, impressão de comprovantes, cancelamento de inscrições e registros. São esses dois acessos que os interessados em geral se cadastram para obter as informações e extrair documentos. Você pode falar também sobre a parceria CRN10 e PAT e o histórico de como ocorreu o processo de atuação conjunta? Essa atuação conjunta. Bom, eu fui removido de João Pessoa, na Paraíba, em 2016, ali no final do ano, e no início, já de 2017, eu procurei o Conselho Regional. Era para me apresentar, para saber quais eram as atividades, a atuação do Conselho com relação ao PAT. Me apresentar. Eu tenho 25 anos de auditoria, desses 25 anos, 10 anos na área de fiscalização do PAT. Então eu queria saber como estava acontecendo, né, essa interação, essa fiscalização do programa no Estado. Eu fui, nesse contato inicial, recebido pela conselheira Janine Zamboni. Ela foi bastante receptiva, muito favorável ao trabalho conjunto. Imediatamente se colocou à disposição e disponibilizou o conselho para contribuir com a inspeção do trabalho relativo ao PAT. À época, eu lembro que ela teria relatado que o conselho já havia tentado alguns contatos com a superintendência, mas não tinha sido nada assim muito promissor. E aí nós mantivemos algumas conversas para que a gente conseguisse ir trocando informações, dados, para uma eventual atuação conjunta. Isso foi em 2017. Já em 2018, então, aconteceu a primeira fiscalização conjunta. Ela se deu em Florianópolis, foi numa empresa da rede hoteleira com serviço próprio, ou seja, autogestão. E nessa ocasião foram colocadas no trabalho as duas fiscais, Priscila e Rafaela. Esse primeiro momento representou um ensaio do que seriam as próximas ações fiscais conjuntas entre a Inspeção Trabalhista e o Conselho Regional. Já em 2019, agora sim, houve uma grande atuação conjunta. Nós fizemos um operativo do PAT em Blumenau, Santa Catarina, que durou uma semana. Foram visitadas 13 beneficiárias com atividade de indústria, têxtil, metal mecânica e de comércio, além de 9 fornecedoras de alimentação destas beneficiárias. Ao tempo em que a auditoria trabalhista ia sendo desenvolvida, as nutricionistas fiscais, que faziam parte do comando, Ana Cláudia e Priscila, elas desempenhavam suas próprias e peculiares atividades referentes ao conselho de classe. Nesse relatório de fiscalização, que ao final foi remetido ao conselho, eu cheguei a anotar, a fazer uma observação com relação a essa presença, né, a essa participação conjunta, e eu digo lá que a parceria com o CRN10, disponibilizando ao operativo 2 das suas nutricionistas fiscais, adicionou ao trabalho de auditoria mais qualidade técnica, presente o conhecimento científico específico dessas profissionais e mais quantidade, ganho de escala no total de empresas visitadas em Blumenau, decorrente da harmonia e da agilidade dos componentes da equipe no exame dos diversos aspectos nas unidades de alimentação e nutrição UAN. Eu posso dizer que eu aprendi bastante, foram muitos conceitos, protocolos próprios
da fiscalização do conselho de classe, eu me familiarizei com vários aspectos das mesas frias, quentes, as expressões utilizadas, o jargão do Conselho Regional de Nutricionistas. Foi uma participação bastante rica para mim, pessoalmente e profissionalmente. Nós também tivemos outras participações. Por exemplo, nós participamos dos eventos do Dia do Nutricionista, do Seminário de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Nutricionistas da Região Sul, participamos de posse de diretoria, além de diversas reuniões técnicas, algumas delas inclusive para apresentar chefias do nosso setor de segurança e saúde da regional. Além disso, essa atuação conjunta ela implica na remessa de relatórios de fiscalização do PAT para adoção de providências a cargo do Conselho Regional. Então, sempre que nós fazemos um comando fiscal, é gerado um relatório e no que pertine à atuação dos nutricionistas, é encaminhado ao Conselho para que ele tome as devidas e cabíveis providências. Lamentavelmente, em 2020, não houve comandos presenciais em face da pandemia de Covid-19. A fiscalização do PAT se deu exclusivamente de forma eletrônica. E em 2021, até a presente data, não ocorreu ainda a fiscalização do PAT. Então, nós estamos ainda na expectativa de um comando esse ano, até porque com a redefinição administrativa, estrutura do Ministério, que foi separado, saiu do Ministério da Economia, agora é um Ministério Autônomo, Trabalho e Previdência, essa separação tem gerado reorganizações internas, definição de cargos, regulamento, atualização de normativos, então está tudo ainda muito no compasso de espera. Mas nós estamos aqui prontos para eventuais comandos de fiscalização do PAT em 2021. Bom, dito isso, eu já espero ter atendido a essa segunda questão formulada pela senhora presidente do Conselho, Maria do Carmo, e já antecipo que o próximo bloco, a próxima questão, a questão 3, diz respeito a desconformidades, ou seja, as principais irregularidades na execução do Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, eu me despeço aqui, até breve.